Olá, vamos apresentar então um resumo da live que foi é, feita ao vivo no Instagram na segunda-feira. Nós então gravamos um resumo e passamos aqui, postamos aqui no YouTube para que vocês possam então acompanhar. Falamos sobre desencontros, né, sexual e afetivo nesses relacionamentos idealizados, né, e reais. Então, só para contextualizar, o que nós falamos, a imagem que o homem e a mulher têm um do outro, né, sobre ideal de relacionamento não corresponde à realidade. E o não corresponder à realidade, isso gera muitos desencontros sexuais e afetivos. Então, esse é o motivo de lares desfeitos, de vidas quebradas e de tanta mágoa, de tanto rancor entre um e outro. Tá? O que acontece? Quando nós nascemos com um cérebro, né, relativamente grande, dos mamíferos, né, um cérebro relativamente grande, porém sem informações suficientes. Nós vamos nos desenvolvendo e nós vamos aprendendo. Então, o que nós trazemos como referencial de casamento, de pai, de mãe, de homem, de mulher, nem sempre foi o melhor ideal que nós tivemos, né? Nem sempre foi é, a melhor imagem que nós pudemos ter. Tá? Então, o que acontece? Aonde que você aprendeu sobre casamento, né? Foi com os seus pais, né? Foi brincando. Então, é como um leão quando nasce. A leoa cria aquele filhote por um tempo. Quem já viu National Geographic, quem já viu documentários sobre, né? Aí vai contando a história do leãozinho em desenvolvimento. E você vê ele caçando borboleta, você vê ele brincando com os irmãos, até um dia que ele ataca a própria mãe. E aí aquela leoa olha assim para ele com ar de chegou a hora, né? E aí ela leva esses filhotinhos para cercarem uma presa, geralmente uma pequena presa, para então ele aprender, para ele colocar em prática, né? Então esse cérebro mamífero está sendo então ensinado, né? Então esse cérebro está aprendendo as coisas. E muitas vezes o que você traz para o seu relacionamento, que você traz, né, para a sua vida conjugal, que você traz para o seu casamento, é o que você aprendeu com os seus pais, é o que você viu a sua mãe fazer, é o que você viu o seu pai fazer, é o que você entendeu como relacionamento, você entendeu como aquilo é bom. Então, pessoas que têm dificuldade de demonstrar carinho, geralmente não viram isso no relacionamento dos pais, não viram carinho, né? Pessoas que têm dificuldade com o sexo, com a prática sexual, é porque não viram esse calor, né, no relacionamento dos pais, não viram essa presença disso, de carinho, de afeto, de afeição, né, essa parte sexual. Pode ter entendido também como isso é um tabu, isso não se fala, isso é feio, isso não se toca nesse assunto. E acaba carregando, né, essas crenças para as suas relações. E aí então dá-lhe desencontro, né? Dá-lhe então esse desencontro afetivo e sexual. E isso vai fazendo com que a relação vá se fragilizando, vai se distanciando. Tá? Então começam assim como os primeiros ventos frios do inverno, né? Começam a vir e trazer aquele gelo. Então começam já a não falar das mesmas coisas, começam a não olhar para os mesmos objetivos, começam a ter assim ideias diferentes. E isso vai afastando e distanciando e criando esse gelo, né, entre os dois. E aí aquele homem com aquela fome, né, de sexo, e ela começa a se distanciar e não quer isso, ela começa a sublimar para outras coisas, começa a cuidar demais da casa, da decoração, né, ela começa a ajudar na sociedade, ela começa a fazer trabalhos voluntários, começa a ser mãe, e aí deixa então, né, o posto de esposa, de mulher, que ele está tanto procurando, né, para assumir esses outros papéis, como uma forma então assim de fuga, de não enfrentar esse problema. E o distanciamento vai só aumentando e a frieza vai só aumentando. Então, esse cara com esse apetite sexual aqui, que ele quer essa esposa, e entra a quituteira, né? Entra a cozinheira, que ele prepara uma bela macarronada, mas que ele vai comer e que ele vai continuar ainda com aquela fome, né? Que ele tanto quer e ela tanto foge. Tá?
Acontece com os dois lados, da mesma forma. O homem também, quando começa a perceber que ele vai ter que enfrentar um problema ou que está se gerando um conflito e ele não tem essa habilidade, que ele não tem essa capacidade, ele vai começar a se distanciar, ele vai começar então a abrir esse espaço até chegar num ponto que existe uma frieza total, né? Existe um rancor mútuo, né? Ele não faz o que eu quero e ela não faz o que eu quero. Então, assim, a gente não se completa. E aí vão para os tribunais, né? Vão pedir o divórcio por incompatibilidade de gênios, né? Então, hoje nem isso nem é mais aceito pelo direito, né? Como um argumento plausível, né? Mas foi muito utilizado, né? A incompatibilidade de gênios. Mas por quê? Porque na hora de decidir, na hora de aceitar o matrimônio, quem decidiu foi o impulso, foi aquela energia, né, sexual, erótica de fazer, né? Então, da criança, o criativo, né? Então, assim, vamos viver felizes para sempre. Vamos casar até que a morte os separe. Então, essa criança, né? Então, assumiu ali o posto de eu decido e decidiu, vamos casar. E depois, com o passar do tempo, entra, né, o pai na relação, entra o ego auxiliar ou o superego, e o superego que a gente traz, né? Então, é uma massa de dados arcaicos que nós temos aí dentro da nossa mente, né? O que nós aprendemos sobre relacionamento, o que nós aprendemos sobre casamento, e a gente joga dentro do nosso relacionamento como se fosse nosso, né? E aí esse pai começa a criticar, esse pai começa a castrar, começa a pôr defeito em tudo, e começa então esse desgaste do relacionamento. Então, decidimos com a criança, né, em casar, e depois decidimos com o pai, né, com esse superego, em divorciar, né? Então, decidimos então que agora não dá mais, chegou o fim. Mas todo casamento é uma terapia. Todo casamento é um desenvolvimento. Então, o que acontece? Você traz os seus defeitos, ele traz os defeitos dele, e o negócio é conflito, né? É aflitar, é confrontar. E quando você começa nesse processo de esmerilhar, é como se fosse afiar o aço, né? Como se fosse afiar a faca, né? Quem já afiou a faca sabe, né? Aço contra aço. Então imagina, dói, esquenta, né? Machuca, mas o fio acaba saindo melhor. Então o corte fica melhor. Então é isso. O casamento é uma terapia, né? O seu cônjuge tem uma habilidade muito maior do que o seu terapeuta de trazer os seus demônios, de trazer os seus ogros, de trazer o que há de pior dentro de você em questão de segundos. Pode ver num cruzamento de olhares, né, numa olhada, né, ele já consegue trazer isso. O pior de você vem à tona. Então é isso que precisa ser trabalhado. É isso que precisa ser, então, né, vivido, corrigido, e depois que vocês conseguiram, né, vencer esse período de conflito, esse período de estresse, você vai ver que vocês conseguem colocar isso como se fosse um degrau, né? Então, assim, venci esse conflito, né? Vencemos esse conflito. Formamos agora, então, uma base para a gente subir nele. Então, disso a gente não morre mais, né? Já ouviu aquele ditado, né? O que não me mata me fortalece. É mais ou menos isso, né? Depois do conflito, que sobrar, você sobe em cima. É degrau para a próxima briga, para o próximo conflito, para o próximo, né, desafio. E vocês vão fazer isso, vocês vão construir uma longa escadaria. O bom de escadarias é que elas te levam, né, a outro lugar. Então você vai subir dia a dia, degrau a degrau, né? E cada conflito vencido, vocês vão olhar para trás e vão falar: isso não pega mais a gente. Quantas brigas no início do relacionamento que hoje não fazem sentido? Ah, mas você viu que. Ah, mas por que você está falando disso agora, né? Mas por quê? Porque lá atrás já foi resolvido, isso já virou um degrau, vocês já passaram por cima. Vamos para o próximo. Então, assim, não fiquem parados no mesmo degrau. Não fiquem se desgastando no mesmo degrau. Então, passem para o próximo. Qual que é o próximo desafio? Qual que é a próxima briga? Qual que é o próximo conflito? E vamos trabalhar o próximo conflito. Depois de trabalhar o próximo conflito, construa mais um degrau. É mais um degrau na sua escadaria. Tá? Então, como eu deixei uma tarefa na live, né, de segunda-feira, vou deixar hoje para quem está aqui assistindo no YouTube também. Né? Vamos para o próximo conflito.
vamos então trazer à tona, vamos trazer autoconhecimento para a nossa vida, vamos trazer luz para esses conflitos, para essas brigas. E eu quero que vocês deixem um comentário aqui, né? Qual é o conflito, qual é a briga, qual é a dificuldade, tá? E eu vou respondendo. À medida do possível, eu vou respondendo. Ah, mas eu não queria abrir minha história, eu não queria me expor. Manda uma mensagem, manda um direct, manda um e-mail, sinal de fumaça, e eu respondo para você em particular. Eu vou me esforçar para fazer isso, né? Então, vamos ver o que é isso. Qual que é o problema? Qual que é, né, o conflito aí que você não está conseguindo vencer? Vamos distanciar um pouco do problema, vamos olhar de fora, vamos dar um outro olhar para ele, né? Então, o processo terapêutico é isso, né? O processo de análise é isso, é se distanciar, né? É como uma águia que tem um olhar por cima, e aí ela olha e pontualmente ela desce. Então, para fazer no caso da águia, né, um ataque, né? Então a gente vai fazer isso pontualmente, né? Aonde que você está errando? Comenta aqui, né? Ou manda um comentário, ou manda pergunta, né? Então vamos ver o que a gente pode te ajudar a ter esse olhar de fora, a trabalhar melhor esses conflitos, para que então a gente possa construir uma escadaria, né? Que a gente possa então caminhar nisso. Espero que tenha sido um bom resumo do que foi a live, né? Se você tiver curiosidade de vê-la na íntegra, tá? Acredito que está no Instagram ainda, tá? Para quem estiver assistindo isso terça-feira, dia 7, mas vamos tentar mantê-la gravada lá no Instagram. Mas quem quiser assistir ela ao vivo, fazer perguntas ao vivo, toda segunda-feira, 6h01 da manhã, estamos lá, na Reestruturar Underline Oficial, onde a gente faz então essa transmissão ao vivo. Então, respondendo perguntas, trazendo contribuições. E se preparem porque na próxima live vamos falar sobre traição. Um abraço e até mais.